Pedro Lourenço concedeu entrevista para a galera do O Tempo Esportes e as palavras do dono da Raposa chamou bastante a atenção do torcedor cruzeirense. Ainda mais quando ele fala que Leonardo Jardim não está nada satisfeito com o elenco do Cruzeiro, que as coisas que são pedidas pelo Leonardo Jardim não têm acontecido dentro de campo. O Pedro assumiu a responsabilidade por não ter tido a demissão do treinador Fernando Diniz no final da temporada passada e ainda disse sobre as contratações que não deveriam ter sido feitas. É claro que o Pedrinho não colocou nome por nome, mas disse que o Cruzeiro já se arrependeu de algumas contratações que foram feitas. Ou seja, o Cruzeiro tem que investir muito no scout para começar a errar menos no mercado. Cruzeiro errou demais e Alexandre Matos vai dar um prejuízo gigantesco para o Pedro Lourenço. Inclusive nas contratações do Peralta, do Wallace, do Lautaro Dias e companhia. Eu vou colocar aqui na tela para vocês a primeira parte das principais falas do Pedrinho. Só que antes eu vou pedir a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora confira as principais falas do Pedrinho. Pra mim, como profissional olhando de fora e tal, pra mim o maior erro da passagem da temporada passada para essa foi a manutenção do Fernando Diniz. Por várias situações, porque o time não encaixou, porque mudou os jogadores, porque não sei o quê, achava que ele tinha muitas dificuldades e tudo mais. Você acha que foi erro? Olha, esse erro eu assumi ele e eu vi que no futebol você não pode perdoar ou você insistir com a coisa, né? Eu quis ser humano com o nosso técnico lá e acabou mantendo ele pro ano e foi um erro, né? Então eu assumo esse erro. Que realmente nos atrapalhou muito nesse ano, né? Então já pedi desculpa do nosso torcedor e vou pedir de novo, né? Mas então esse erro é meu, né? Porque nós não poderia ter continuado e hoje o Campeonato Mineiro mesmo mostrou isso para nós, né? Nós pagamos caro por isso e perdemos muito tempo, né? E nesse primeiro ano que vai fazer agora em maio, para mim serviu muito de aprendizado e está servindo muito porque esse ano mesmo que eu estou entrando mesmo dentro, porque você está de fora é uma coisa, quando você entra é diferente, né? Por que o Diniz não deu certo? Eu acho que a metodologia do jogo dele, o tipo de jogo dele não deu certo e eu acho que a formação do nosso time também, que foi feito, não foi uma escolha assim adequada, né? Hoje a gente mostra que não foi bem feita, né? Então eu disse para ele no vestiário, nós lá no jogo, falei, Diniz, você acha que esse modelo de jogo seu, ele vai dar certo? Você confia, não confia nesse 100%. Falei, não quero te agradecer porque eu não confio mais. Eu acho que na vida, sabe, nós todo dia tem que renovar, né? Tem que ver, mudar e não estava indo, né? Então, é até o subhumano, né? Lá na torcida, 60 mil pessoas xingando a pessoa e acabamos que liberando ele e nós perdemos muito tempo. Os resultados contam, né? São 7 jogos, 3 empates, 3 derrotas, só uma vitória. O Leonardo Jardim, pelo peso que ele tem, pelo tamanho que ele é e representa para o futebol hoje, ele teria um respaldo maior à frente do Cruzeiro em comparação a outros treinadores? O Diniz, por exemplo, apresentou um início de trabalho ruim, né? Isso acabou pesando, a pressão foi muito grande. Você acha que o Jardim, a gente sabe que vai sofrer pressão, mas do outro lado, o Cruzeiro entendendo a dificuldade que foi trazer o Leonardo Jardim, o tamanho dele, ele pode ter um respaldo maior? Rafa, boa pergunta. Eu vou até voltar no assunto. Ontem nós vimos de Porto Alegre do avião, nós estamos fazendo um retrospecto aí dos jogos do Cruzeiro. Eu acho que em 15 jogos do ano passado para cá, acho que nós ganhamos 4 jogos. Então é horrível, simplesmente. Nós temos umas 20 partidas sem jogar bola. Essa aí, eu não vou aqui tampar o sol com a peneira, né? Eu não vou tampar o sol com a peneira, não vou iludir ninguém. Mas olha os resultados nossos, eu não sei dos números, e ele estava me mostrando. Jardim. Que são horríveis. Se nós tivesse um primeiro turno, nós tínhamos, o segundo turno nosso do brasileiro de segunda divisão, nós fizemos 19 pontos. Então a questão é a seguinte, então um trabalho do Jardim, eu não estou de ideia trocar técnico, não vou trocar. Só se ele chegar para mim e falar, vou embora, não quero treinar, porque nós trocamos 3 técnicos, então se você não tiver a convicção que vai dar certo, que
que confiar na pessoa, e nós não vamos, eu até brinco, tem que contratar 3 técnicos, um dirige um mês, ou dirige, porque fica difícil, né, agradar. Então o Jardim é um cara, um conceito completamente diferente do brasileiros aí, um cara seríssimo, é um cara que trabalha pela instituição, pelo clube, ele não trabalha pelo jogador, ele está muito acomodado com a resposta dos jogadores, né? Acomodado demais, e tem incomodado com isso demais, né? Ele se refere ao jogo lá na Argentina, ele fez 3 substituições para o time avançar para ganhar, o time andou para trás, né? Então isso, e ele tem falado, e ele não está satisfeito com o desempenho do clube, ninguém está, né? E eu vou aqui falar que tá, porque nós não estamos satisfeitos, e ele muito menos, os jogadores também não estão satisfeitos. Agora, sinceramente, eu espero que o Jardim fique aqui uns 2, 3 anos, se Deus quiser. Dentro disso, eu já vou passar para o Lélio para a próxima pergunta. Sendo ganhar, não tá bem, tá mal, não tá jogando bem. Então, aquele ali não tampa os erros do nosso time, a falta de competitividade, os nossos jogadores que nós trouxemos aí, que você sabe, não você tá aqui, não tá rendendo o que nós esperávamos, que o técnico espera, e que eles mesmos esperam. Isso foi falado no vestiário antes do jogo, foi falado depois do jogo, e eles devem uma resposta para o nosso torcedor aí, a gente está esperando isso na quarta-feira, né? E é igual eu te falei, você pode ver as últimas partidas do Cruzeiro, nós não estamos julgando mais, eu não estou entendendo, a gente, olha, Edmar, a torcida pode ficar tranquilo, que eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, né? O nosso técnico não passa, ele é um cara muito rigoroso. Eu fui nessa viagem, não levei nem o meu filho, nem o Alexandre, eu quis ir sozinho, eu queria entender o que está acontecendo, sentir o ambiente, conversar sem interferência, sem outras pessoas por perto. Então eu fui nessa viagem para ver de perto mesmo se tem alguma coisa além do mau futebol que nós estamos jogando, né? E tem? Não tem, né? Então, eu acho que é uma questão de tempo, a gente tem que dar tempo aí pro Jardim, e ele vai, ele tem que achar o time, né? Porque o nosso time hoje, na realidade, o nosso time não foi ele que trouxe os jogadores, né? Ele não tem um jogador aí. É o Wanderson, né? Só o que ele pediu foi o Wanderson. Que tava o negócio meio no embrola, a gente trouxe assim, né? Mas eu sei que... então ele não tem, o que eu quero dizer pra vocês é que ele não tem compromisso com nenhum jogador. E ele não passa a mão na cabeça de nenhum jogador. Ele não passa. Não passa mesmo, porque daí, antes do Lélio entrar, a gente ouviu semana passada, tá aqui o Bruno, tá todo mundo satisfeito, porque pelo caso do Matheus Pereira, que ele teria, tipo assim... Regalias. Exatamente, Lélio. Ele teria regalias, né, que os outros não teriam. Qual que é a verdade disso, Pedro? Como é que está o ambiente no Cruzeiro entre os jogadores? A gente sabe, quando chega jogador ganhando mais ou menos, não sei o quê, existe uma... a gente trabalha no mundo do futebol, né? Existe vaidade demais da conta. O ambiente é como? Olha, regalia não tem para ninguém. A situação do Matheus Pereira, vocês aqui são pai, né? O Matheus Pereira, ele vem muito tempo tentando ter um filho. A mulher dele perdeu, não sei se foi 2 ou 3, gravidez de risco. E agora, então ele, todo dia, você vê, a esposa teve um filho ontem, e que foi 41 semanas. Então ele queria acompanhar de perto. Então quando nós viajar que são amistosos, igual viajou para a Argentina, a mulher dele tá pagando, e ele queria acompanhar de perto. Agora, como que o Jardim vai obrigar o cara a viajar? Com a cabeça que ele tá aqui com a esposa e com essa preocupação total com o filho, né? E primeiro filho, a dificuldade que é. Então, o Jardim fez o correto e deixou ele treinando, e ele vai treinar todos os dias, faz o que todo mundo faz. A única coisa que não foi para os jogos, só isso. Igual hoje mesmo cedo, ele estava lá cedo treinando, é um cara que dedica, é um cara que é super profissional, não tem nenhum problema com ele, lá não tem problema de disciplina com o jogador, não tem nenhuma coisa disso. Agora, um ganhar mais ou ganhar menos, isso aí todo clube acontece, né? E isso faz parte, né? E eles sabem disso, entende. E a dificuldade que se tiver é porque o nosso técnico lá, ele é muito direto, né? Eu não sei se tem essa dificuldade, porque o jogador não reclama disso, mas o nosso técnico, ele fala direto com as pessoas, ele não manda recado. Então, ele fala que o cara errou, ele fala no meio de todo mundo, com a pessoa. Ele não tem isso com ele, de passar a mão na cabeça do Matheus, de jeito nenhum. Se o cara tem condição de jogo, ele leva. Se não tem, ele não leva, né? Então, o Jardim é um cara muito sério, vocês vão conhecer ele mais vezes aí, com o tempo, mas ele é um cara, ele está ensinando muita coisa para nós, muita coisa. Ele é um cara, e ele preocupa com o clube. Ele não preocupa com o jogador. Lélio. O presidente, o Cruzeiro conta até quando com o Matheus Pereira, depois desse desejo que ele manifestou de sair e tal, igual o senhor está falando, é um rapaz dedicado e tudo mais, é realmente uma gravidez de risco, você tem que levar em conta, mas o Cruzeiro conta com ele até o meio do ano ou até o final do contrato dele?
Ô, Lélio, depois daquela eliminação nossa em América, eu tive uma conversa com os jogadores, eu fui bem franco para eles, todos eles. E eu disse, só eu que vou falar, é o seguinte, eu não concordo, o futebol que nós estamos apresentando eu não aceito e nós temos que melhorar demais, mas muito. Nós perdemos para a Série A, Série B e Série D. Isso não está no vocabulário do Cruzeiro e nem no meu. E a partir de hoje, qualquer jogador aqui no Cruzeiro que der uma entrevista, falar que não vai, que quer ir embora, amanhã você vai embora, você vai passar e acertar as contas e vai embora. Pode ser quem for. Isso eu não vou permitir lá mais no Cruzeiro. Hoje, se chegar uma proposta para ele e ele quiser ir, e qualquer outro jogador que tiver proposta do Cruzeiro e quiser ir embora, eu libero do goleiro ao ponto esquerda. Todo mundo. Tá na leva. Se tiver, não, tô Não, tô dizendo assim, todo mundo que não tá satisfeito, vem cá, fala comigo. Isso. Agora, eu não vou, você chegar lá, fazer uma entrevista com o cara, eu quero ir embora, eu não quero jogar aqui mais, pô, né? Então, a nossa obrigação, nós cumprimos rigorosamente em dia com eles, então eles também têm que cumprir com nós. Agora, não quer ir embora, então que acerta a conta e vai embora, né? E mas o Matheus, acho que já é assunto resolvido, e ele... Agora ele vai voltar. É o filhinho dele, né? Proposta por ele? Foi do Zenit, né? Que foi mas antes do Palmeiras? Não teve. Foi só a do Zenit, depois veio o negócio do Flamengo, que não quis ir, né? Mas só teve isso, não teve outra proposta. Flamengo e Zenit. Você ia completar alguma coisa, Léo? Não, só ia falar. A imprensa chegou a especular até uma possível saída do Matos. Qual que é a avaliação que você faz do trabalho do Matos à frente do Cruzeiro, depois de um ano de SAF? Olha, o Alexandre, né, quando comprei a primeira pessoa que trouxe foi o Alexandre, eu falo com ele, converso com ele, né, a realidade, ela mostra aí pra todo mundo, não adianta, nós erramos muito. No quê? Nas contratações, né. A primeira leva. Nós erramos bastante e, não vou citar nome aqui que não pode, é deselegante, mas nós erramos demais. E eu tive uma conversa com ele e da agora pra frente nós temos que errar menos, né, de preferência não errar. Né, mas nós fizemos contratações que não deveriam ter sido contratadas, né? E agora nós temos que trabalhar para recuperar isso aí, né? Porque às vezes você tem muito jogador para posição, mas você não tem um jogador que tem o perfil que o técnico precisa, esse tipo de coisa no futebol. Então, e ele sabe disso, o Alexandre sabe que eu conversei com ele e então e ele tem consciência, só que o futebol é muito dinâmico, não tem uma receita certa, né? Porque eu faço o seguinte, lá no supermercado eu vou comprar um produto e eu sei o que eu estou comprando, né? Eu sei o que eu vou fazer, mas no futebol não é assim. Às vezes foi feita uma avaliação lá do futebol e que não foi bem feita e chega em mim e já como se o troço estivesse a 100% correto e vamos embora, eu vou fazer. Mas às vezes o nosso departamento errou bastante nisso aí. No caso, o Alexandre é o chefe e a culpa sempre cai nele, né? E a torcida tem um pouco de razão, né? E eu dou razão para o torcedor, mas isso eu tenho que cobrar dele e nós temos que melhorar. Esse ano é um ano bem ativo para nós, é um ano que a gente vai ter que fazer muita aposta ao Cruzeiro e isso reflete muito no, vamos dizer assim, alguns maus negócios que foi feito. Quando você fala maus negócios, né? E enfim, o futebol é um negócio, né, Pedro? Você perdeu dinheiro nisso aí? Ou o Cruzeiro perdeu dinheiro? Olha, o Gilmara, qualquer dinheiro que tiver do Cruzeiro, quem perdeu foi eu, né? Que o dinheiro é meu, né? É eu que ponho, né? Então, e por isso é que eu falo, o tipo de futebol, como negócio, é um péssimo negócio. É mesmo? Péssimo negócio. Eu não sei se daqui a 5 anos vai ser um bom negócio, mas hoje é um péssimo negócio, né? Eu tinha ideia, mais ou menos, que eu venho em 20 anos pondo dinheiro no Cruzeiro e nunca recebi, que eu nunca pus dinheiro no Cruzeiro para comprar o Cruzeiro, né? Então, mas como negócio, é um péssimo negócio. Você até falou outro dia com o Marcão, né, com a turma lá da TV Cruzeiro, esse troço aqui é muito caro, né? Esse troço aqui é muito caro. E nós até repercutimos isso. É viável, Pedrinho? Olha, eu não estou acostumado com um salário que ganha, né, jogador. Seabra, eu trabalho na empresa, se der 3% de lucro, eu solto o foguete. Você tem o empresário, eles falam em 10%. Agora 10% não é quando você compra, é o mês todo, você tem que pagar todo mês. Para o empresário, todo mês? É todo mês. 10% todo mês para o empresário. Aí você calcula, na negociação. Um salário de 2 milhões, o cara leva 200 mil todo mês. Beleza, hein? E quem paga sou eu. Só para fazer um negócio, ele fez a primeira vez. Aí quando eu vi lá, quanto custa o jogador? Custa, então beleza. Aí depois, quando eu fui ver, mas a quanto? Mas tem comissão, tem diferença de dólar, tem não sei o quê. Então não foi isso que eu comprei. Você entendeu? Então, depois eu falei, esse tempo aí é um tempo muito aprendizado para mim, né? E para pegar a rédea, né? De despesa, lá tinha quase todo mundo, categoria 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, cada um com um cartão. O cara, olha, eu quero dinheiro aí, o cara, eu quero de 10 mil para me viajar, o cara 20 mil, põe na conta. Pá. Mas peraí, entendeu? Captador de jogador pro Brasil, cada um tem um cartão, você manda 5 mil por mês pro cara. Qual jogador o cara trouxe? Nenhum, então corta tudo. Entendeu? Então o futebol ele é muito
é desproporcional ao meu negócio. Então, eu tenho a dificuldade. Agora eu estou mais ligado e tenho falado todo dia com o pessoal no tipo de coisa. Mas não é fácil. E tudo para eles pode. Todos pode. Eu tô no meu escritório, eu pus lá uma menina agora para cuidar disso para mim. Ela, seu Pedro, o cara falou que ele precisa de $10 mil, para me mandar $10 mil que ele vai para a Argentina. Eu falei, ele quer $10 mil, manda ele lá no banco pegar o dinheiro, que quiser, 10, 20, mas o meu não. Entendeu? Aí liguei para um diretor de base lá. Quanto é que a CBF paga aí para o sub-20? Que o cara é supervisor de supervisor. Lá tem supervisor de supervisor da base. Supervisor de supervisor. Tem, lógico. Um negócio dele. Então, quanto que paga? Não sei. Mas não pode. Você não é o supervisor do supervisor? Mas como é que é isso aí? Também não sei. Então, de que você sabe? Você não sabe, não. Para levantar, tá demitido, vai embora. Entendeu? Então, é desse jeito que é a coisa. Aí fica, igual você tá vendo ali, ó. Ali tá todo mundo trabalhando, né? Então é isso, família. Me despeço de cada um de vocês aí de casa. Agradeço de coração pela sua presença. E peço no final que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque a sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Um grande abraço de um cruzeirense para cruzeirense. Fui!